Boa noite, gente. Educados, gostei. Tudo bem? Estão gostando do show? Tudo certo? Galera do chão, ninguém respondeu, mas tudo bem. Gente, eu sou o Diogo, eu sou um homem, os meus pronomes são ele e dele. Eu sou ator e eu faço a próxima cena. Essa cena, ela é de um musical que se chama Operation Mincemeat, na tradução Operação Carne Moída. E é um musical que fala sobre a Operação Carne Moída, da Segunda Guerra Mundial. Alguém já ouviu falar? Silêncio total, ok. Eu também nunca tinha ouvido falar, até conhecer esse musical, mas os ingleses conhecem bem. Como eu falei, essa operação aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e foi um momento em que a Inglaterra bolou um plano para enganar os nazistas e disfarçar a invasão que eles queriam fazer da Sicília. Tá confuso. Calma. Sicília e Sardenha, duas ilhas no sul da Itália, ok? Certo? Os aliados queriam invadir Sicília, mas Sicília estava dominada pelos nazistas. O que eles fizeram? Pensaram num plano para jogar os nazistas para Sardenha. Como que isso funcionou? Eles pegaram um corpo de um cara em situação de rua que tinha morrido tomando veneno de rato, vestiram como se fosse um soldado, colocaram documentos falsos nos bolsos dele para que quando os nazistas encontrassem com esse corpo, pensassem que os aliados iriam começar a invasão pela Sardenha. Doido, né? Tipo, era um plano de desinformação. Era para tirar os nazistas da Sicília. Então a gente está na Sicília. Tá a Sardenha, jogaram os nazistas para a Sardenha, Sicília liberou, eles invadiram. E isso, de fato, aconteceu. Eu acho isso bizarro, é muito doido, assim. Isso realmente aconteceu e isso foi muito importante. Ou isso teve alguma importância. Ou isso, enfim, teve alguma importância para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Eu acho. Quer dizer, pelo menos é o que o musical quer que a gente ache. Mas como eu falei, essa cena que eu vou fazer é de um musical que fala justamente sobre isso. E nessa cena, uma secretária que se chama Hester Leggett, ela é chamada para escrever uma carta de amor para esse soldado fictício, que eles chamaram de Bill, como se fosse a noiva dele esperando ele retornar da guerra, para trazer mais veracidade, né? Quando os nazistas encontrassem os documentos, encontrassem também uma carta de amor que era tão comum. E essa personagem, essa secretária, é justamente a minha personagem dessa cena. Esse musical, ele tem 5 atores e atrizes em cena interpretando uma cacetada de personagem independente de gênero. E essa personagem, apesar de ser uma mulher, é interpretada por um homem, e aqui sou eu que vou fazer. E nessa cena, a Hester, ela tá escrevendo e imaginando essa suposta carta de amor para esse suposto soldado em guerra. Só que para isso ela usa muito da experiência pessoal dela, porque ela também perdeu alguém na Primeira Guerra Mundial. Só que a gente não sabe disso no começo, tá? No começo a gente acha que ela tá inventando tudo. Mas aí depois a gente percebe que não. Enfim, vocês vão ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o óculos, respirar fundo. Daí quando eu colocar o óculos de novo, eu já vou estar interpretando a personagem. Ok? Quando vamos escrever para alguém que amamos e que está longe, a gente quer, eu imagino, que a gente queira fazer tudo parecer o mais normal possível. Como se ele logo fosse voltar e como se tudo pudesse voltar a ser como era antes. Então eu imagino que a gente começa dando notícias. Meu Bill, hoje eu não vou poder me alongar, pois vou ver Mary, você sabe que ela é teimosa, mas tem dias já, e escrevo pra te atualizar. Mais um cão visitou o jardim essa tarde e foi cheirar as rosas que vão tão bem, pois teve alguém que me ensinou como fazer. Já estão pra florescer, mas você vai logo ver.
Estou respeitando a sua instrução. Cuide bem dessas flores, meu bem. Mas eu tenho um porém. Falar com as rosas, eu não vou fazer isso. Pois é uma loucura falar com as rosas. E você adorava fazer pra implicar com meu pai. E pra ver eu sorrir. Mas que estupidez, eu fui me apaixonar bem no meio de uma guerra mundial. A sua irmã só fala em ti. Sua mãe continua a mesma. Diana está bem melhor no piano. E quando eu digo melhor, eu quero dizer só mais alto. Mas como ela diz, mais alto é melhor. Bem abafa o som de tantas sirenes passando e o som do silêncio gritando. Tocando mais Jingle Bells e um Feliz Natal pra todos, mesmo sem ser Natal. Bem, tem sido um longo verão e ela quer dar orgulho pro amado irmãozinho e acha que já vai voltar. Não. E sabe que já vai voltar. E estão bem, estamos bem. É bom vê-la crescendo também. E talvez sintam falta. Sim, sentem sua falta. Isso eu não tenho como negar. Mas que estupidez, eu fui me apaixonar bem no meio de uma guerra mundial. E eu me esforço porque eu não posso esquecer de te escrever tudo o que acontecer. Para quando eu disser já voltou, parecer que jamais nos deixou e não perdeu tudo que ela tocou. Sem mentir pra você, Tom, as rosas não crescem, já não tem mais cor, mas elas sobrevivem. E eu segui a instrução que você me explicou. E eu reguei todo o solo até que transbordou. Só não conversei com elas, não vou falar com elas. É algo seu, mas nunca foi meu. E já que está viajando, é bom que eu diga a você que suas rosas de fato logo foram morrer. E eu sei, não está viajando, mas é frustrante você ter razão nas brigas que eu só invento em vão pra minha cabeça eu ouvir sua voz. As rosas sentem sua falta, sim, sentem sua falta. Isso eu não tenho como negar. Tem muito a fazer quando voltar. E eles falam, eu sei, que é por uma moral. São guerras em prol de uma paz mundial. Não parecem pensar que enquanto não está, as rosas não vão ter com quem conversar. É injusto me ver presa aqui sem você. E eu sinto sua falta. Sim, sinto sua falta. Ainda sinto sua falta. Mas que estupidez, eu fui me apaixonar bem no meio de uma guerra